Olá, o Diário da Paraíba conversa hoje com o deputado federal Rui Carneiro, autor da iniciativa de reunir a bancada federal e o governo do estado em torno de propostas comuns para levar a presidente Dilma. Deputado, o que avançou depois da reunião onde a oposição finalmente participou? Antes de tudo, cumprimentar você, Valquíria, por esse novo trabalho, cumprimentar o Diário da Paraíba, que traz essa inovação para os internautas, que é muito interessante, porque através de um programa desse, o cidadão tem a oportunidade de ver o entrevistado tratar durante um bom tempo sobre um determinado tempo. E isso dá a oportunidade de você explicar e dissecar razoavelmente aqueles temas que estão sendo conversados. Nosso intuito em relação ao Pacto da Paraíba foi depois de notar de que a Paraíba está se atrasando em relação a outros estados, porque tem operado, de certa forma, mais individualizado e não em bloco. Quer dizer, ultimamente, os governos têm feito o seu trabalho em Brasília com a bancada sua de sustentação e não com todos os parlamentares. Acredito que essa seja uma das justificativas pelo nosso atraso em relação a Pernambuco e em relação ao Rio Grande do Norte. Daí surgiu a ideia de se mudar o procedimento. Logicamente, toda mudança de procedimento, historicamente, tem as suas resistências. E aconteceu isso na primeira reunião, onde o governador foi, alguns deputados e senadores não foram. Depois tivemos uma da bancada, já deu mais gente, e a terceira, que já deu ainda mais gente. Nessa terceira, nós decidimos por um grupo de trabalho, porque nós estamos na fase agora de selecionar o que será levado para a presidenta Dilma, e nós temos ali mais ou menos de 30 a 40 sugestões, e o objetivo é que esse grupo de trabalho, que vai se reunir em breve com representantes do governo, chegue à conclusão de pelo menos 10 temas principais. E esses 10 temas serão levados à presidência da República por todos, que também é um gesto pioneiro, um governador chegar com todos os senadores, com todos os deputados, falando uma linguagem só, com objetivos comuns, tudo ali justificado tecnicamente, para que a presidência da República possa analisar e inclusive já colocar no PPA desse ano, que é o plano plurianual. Então o objetivo é juntar forças dentro da tese, inclusive bíblica, de que reino dividido, reino destruído. Esses temas envolvem as tais obras estruturantes que ao longo de anos e anos a gente escuta falar que os estados vizinhos conseguem porque as bancadas são unidas e a Paraíba, na sua briga eterna, não consegue chegar lá. E que obras estruturantes são essas que vocês vão defender junto ao governo federal? Também, nós temos, eu digo sempre, 3 tipos de situação. Nós temos algumas ações que dependem das emendas dos parlamentares, que nesses estados mais desenvolvidos, quando você vai ver o montante investido e um montante através de emendas, ele é bem pequeno em relação ao total. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai reformar o aeroporto de Guarulhos, quando você vai reformar o aeroporto do Rio de Janeiro ou o Porto de Santos, nada tem a ver com emenda de parlamentares. Então o que é que ocorre? Essa questão de emenda, vamos conduzir à moda antiga. O que é que nós temos que tentar? Por exemplo, Campina Grande hoje disputa com Caruaru, com Salgueiro, para ser um porto seco. Então, a interferência da presidência da República é extremamente importante para que seja decidido pró-Campina Grande. Nós temos determinadas ações que podem ser incluídas no PPA, como reforma do porto, a inclusão na Transnordestina, que nós não estamos, a reforma do aeroporto Castro Pinto e outras que podem ser uma decisão de governo federal através do pedido da bancada, mas não necessariamente com emendas. Então, o objetivo é operar nessa linha. Existem algumas áreas de conflito, como eu citei aqui a questão de Campina Grande, e outras ações que nós devemos conseguir sem emenda, fora as emendas dos parlamentares que aí podem ser colocadas aí para centro de convenção, para os municípios, para calçamento e esgotamento sanitário, como recentemente foram emendas para a Estação Ciência. Enfim,
Nós temos que tentar fazer com que a força dessa união faça com que surjam novas ações na Paraíba, independente das emendas. O IPEA divulgou essa semana uma pesquisa que mostra que 10 aeroportos que devem ser construídos ou reformados até a Copa não estarão prontos. Seria a chance, então, da Paraíba, se tivesse um bom aeroporto, trazer essa demanda para cá e aproveitar esse mercado? Independente de Copa, nós temos que tentar essa questão, porque nós temos aí essa questão da evolução do turismo, o próprio crescimento e o próprio atendimento ao paraibano. O aeroporto Castro Pinto hoje é comparado a algumas boas rodoviárias do Brasil. Então isso tem que ser plantado, porque ele já nasceu pequeno. Ele foi reformado, mas a reforma, quando ele foi inaugurado, ele já estava pequeno para o nosso padrão. Inclusive índices técnicos atestam isso. Isso aqui não é uma criação minha. Então, com certeza, a reforma do aeroporto estará em um dos pontos que serão levados para a presidência da República. Deputado, o tema mais polêmico hoje no Congresso é a reforma política. O senhor acredita que dessa vez essa reforma sai? Eu acho que, como existem muitas diferenças de pensamento, a reforma vai sair aos poucos. Para a eleição municipal, muito pouco. Talvez o fim das coligações. Para 2014, talvez mais alguma coisa. Existe um choque muito grande, porque a maioria da bancada do PT quer o voto em lista fechada, e do PSDB e dos partidos de oposição querem o voto distrital, que é inclusive a tese que eu defendo. Que aqui na Paraíba seria, por exemplo, você dividir o estado em 6 regiões, cada região elegendo 2 deputados federais e 6 estaduais. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o cidadão pode fiscalizar melhor o trabalho do deputado, porque ao invés de ter uma atuação em toda a Paraíba, eu, por exemplo, teria uma atuação em 1/6 da Paraíba, tá certo? Então você seria mais cobrado e também poderia fazer muito mais. No modelo atual, que é o modelo da Paraíba toda, por exemplo, eu fui votado em 70 municípios, e é impossível, vamos aqui dizer a verdade, é impossível você dar atenção a 70 municípios. Se eu ficasse restrito, por exemplo, a uma região composta por 2, 10, 15 ou 20 municípios, dependendo da região do estado, teria uma oportunidade de dar uma atenção muito maior. Além de que outra situação favorável é que toda a Paraíba estaria representada. Porque às vezes você pode chegar com alegria e dizer: a cidade tal ou a região tal elegeu 3, 4, 5 deputados. Quando isso acontece, outra região deixou de eleger, ou seja, deixou de ter representação. Existe uma tendência natural, se você é de João Pessoa, por exemplo, você é um deputado que tem a base política em João Pessoa, nas suas oportunidades você prioriza fazer por João Pessoa, isso é natural, e assim sucessivamente. Então, no voto distrital, todas as regiões são representadas. Reeleição no Executivo, o senhor é a favor ou é contra? Não, eu sou a favor. Agora, mudar a regra no jogo eu acho incorreto. Eu sou a favor da reeleição agora, mas depois não mais, porém um aumento de 4 para 5 anos. Sou favorável também ao fim das coligações. Por quê? Porque tem partido que, às vezes, o partido é uma única pessoa, basicamente. Então, ela entra naquela coligação com o partido e ela dentro da coligação. Então, isso é um partido de faz de conta. Aliás, no Brasil, o excesso de partidos é um tanto quanto sem sentido. Então, quando você acaba com a coligação, quer dizer, você não vai ter mais o voto do outro para complementar a votação do seu partido, você tem que fazer com que o seu partido tenha um bom desempenho. Para ele ter um bom desempenho, ele tem que ter uma boa representação pelo Estado todo. Então, faz com que os partidos cresçam. E aqueles que são partidos menores, partidos até de negócio eleitoral, eles se acabem. Fim do voto obrigatório. O senhor concorda? Eu sou a favor do fim do voto obrigatório, porém eu acho que deve ter ainda um período educacional para que isso aconteça. Ou seja, campanhas em relação a essa questão, colocando para a população
a importância do voto, mas originariamente eu sou a favor de que vá votar quem quiser. Vamos falar agora de um assunto que os tucanos não gostam muito. Crise no PSDB. Todo tucano que a gente pergunta diz que não tem crise nenhuma. Mas o fato não tem crise nenhuma, tá vendo? Senador Cícero diz isso, senador Cássio diz isso. Mas o fato é que o vice-governador é tucano, está deixando a legenda para um novo partido. O vereador Hervásio Bezerra, que é um nome de expressão do PSDB, aderiu ao governo Ricardo Coutinho. Se isso não é crise, deputado, o que é que está acontecendo no PSDB da Paraíba? O que aconteceu, o PSDB sempre foi muito unido. O que aconteceu na última eleição foi uma divergência de opiniões, em que no processo eleitoral as divergências foram respeitadas. Quem no partido quis votar em Ricardo votou, quem quis ficar neutro, que foi o meu caso, ficou, quem quis ficar com Maranhão, ficou. E assim foi o partido na campanha. Acabou a eleição, Ricardo ganhou, foi feita a coligação, porque senão não poderíamos ter na chapa nem Rômulo, nem Cássio, mas isso tudo foi combinado. Quando eu digo que não existe grande crise no PSDB, é porque todas as vezes que o PSDB, a cúpula, se sentou para conversar, chegou a alguma conclusão. Às vezes até conclusões um tanto quanto estranhas, devido às circunstâncias. Mas todo o posicionamento na eleição passada ela é explicada. Quer dizer, era um tanto quanto difícil uma composição de Cícero com Ricardo, e era um tanto quanto difícil uma composição de Cássio com Maranhão. Baseado nisso, se chegou àquela fórmula. E aí o tempo vai evoluindo, nós vamos ter agora, quando Cícero chegar da China, novas conversas, tem aí a questão da presidência do PSDB e decisões futuras, tipo eleição municipal em 2012 e depois a eleição estadual em 2014. Seu nome seria um pacificador para resolver essa questão? Nem Cícero nem Cássio na presidência? Rui Carneiro? Não, veja bem, nós não estamos trabalhando nessa linha. Nós trabalhamos sempre na linha da pacificação dentro do partido. Isso é o mais importante. Como vai ser essa fórmula, se essa fórmula é Rui Carneiro ou não, isso é secundário. O que interessa é que o partido fique bem, fique com as pessoas confortáveis com as decisões que serão tomadas. Mas o senhor concorda que a saída de Rômulo, a adesão de Hervásio ao governo, João Gonçalves, outros que já anunciaram, a crise, embora o nome não queira que seja esse, na disputa pela presidência do diretório estadual, tudo isso não enfraquece o PSDB na Paraíba? Porque na verdade você fica gastando energia com essas questões em detrimento da ampliação do partido no Estado. Eu diria, sem medo de errar para vocês, isso é um fato que existe no partido hoje uma tendência maior pró-governo. E isso, historicamente, na Paraíba sempre funciona assim. Quem está no governo, as pessoas preferem, por exemplo, um deputado estadual prefere ser da base do governo do que da oposição. A Paraíba historicamente funciona assim, mas nós temos que buscar, independente do PSDB estar no governo ou não estar no governo, buscar que o partido se fortaleça para uma composição futura ou para candidatura própria futura. Nacionalmente, o partido tem enfrentado um grande problema também. Tem grandes nomes, como Aécio Neves, como Geraldo Alckmin, como José Serra, mas não consegue vencer a eleição presidencial. Fernando Henrique estaria certo ao dizer que o PSDB precisa mudar o rumo. Um recente artigo dele, ele escreve que precisa não esquecer o povão, mas focar na classe média. O senhor concorda com o Fernando Henrique? Em parte, eu acho que o partido tem a oportunidade de se posicionar, dependendo do momento, para todas as classes. Eu particularmente acho que o PSDB foi bem na eleição passada, tá certo? Não ganhou a eleição, mas primeiro, quando você fala no Brasil em política, você fala PSDB, PT, PT, PSDB. Isso já vem acontecendo de muitos anos. Quer dizer, você vê que agora foi lançado o PSD, um partido novo, já tem 31 deputados, nenhum do PSDB.
O que ocorre é que nós convivemos aí com um fenômeno eleitoral que foi Lula, mas nem sempre os fenômenos existem. Teremos aí outras eleições, eu acho que a preço de hoje Aécio Neves seria o candidato do partido e tem grande chance de ter bom resultado. O senhor não acha que ir bem em eleição é ganhar? Não, ganhar é o ideal. Ganhar é o ideal. Mas você veja bem, o governo tinha uma aceitação popular acima de 80%. A candidata do governo chegou a 50 e poucos por cento. Logicamente que com 50 e poucos por cento ganhou a eleição. Mas você vê que tem muita gente ainda que achava que o governo Lula era bom, estão nos 80%, mas votaram no PSDB. O senhor não acha que o fato do PSDB não assumir Fernando Henrique, eu digo assumir o legado de Fernando Henrique, se Fernando Henrique privatizou, chegar na campanha e dizer privatizou, mas foi necessário por isso, isso e isso. E assim em várias outras questões do governo Fernando Henrique. O PSDB, de certa forma, quando chega à campanha presidencial, ele foge, se esconde um pouco do FHC. O senhor não faria essa crítica ao PSDB? Eu não concordo bem assim com a sua colocação. Eu acho que isso já vem sendo feito. Inclusive nós fizemos recentemente aí a comemoração do Real. O Real é uma conquista em especial do governo Itamar, tá certo? Com Fernando Henrique. E nós citamos em relação à privatização vários exemplos, inclusive o da telefonia. Quer dizer, você vê a telefonia no Brasil, quanto avançou depois dessas medidas do governo Fernando Henrique. Esse comentário que você fez, eu acho que ele já existiu com mais força. Hoje não é tanto assim. Deputado, obrigado pela entrevista. Na próxima semana, o Diário volta com uma nova entrevista para você, internauta. Eu é que agradeço a oportunidade a vocês, aí, a toda a equipe, e parabenizo mais uma vez por essa nova opção que o paraibano passa a ter. Obrigada.